Aprender sempre, quinto ano, ensino fundamental, matemática, sequência 6, atividade 1. Atividade 1. Letra A. Foi proposto ao Lucas que representasse com números as partes pintadas de verde em relação à figura toda, nos seguintes casos. Resposta de Lucas. A parte pintada de verde é meio, metade, 1/2, da figura toda. A parte pintada de verde é 1/4 da figura toda. Então, aqui nós temos duas situações. E justificou, no caso do retângulo, eu dividi 1 por 2, e no caso do círculo, dividi 1 por 4. Você sabe dizer quanto representa as outras partes pintadas de amarelo? Retângulo e círculo. Então, olha só, vocês vão apagar ou riscar onde está escrito amarelo. Por quê? Porque não tem amarelo, é laranja, tá certo? Então, vocês vão colocar aqui quanto representa as outras partes pintadas de laranja. Então, nós vimos que a parte pintada de verde, o Lucas já respondeu. E agora, vocês vão responder a parte pintada de laranja, tá certo? Letra B. Como o Lucas deveria representar 1/3 de uma figura qualquer? Registre no espaço abaixo. Então, agora, vocês vão representar por desenho, por figura, 1/3. Letra C. Em seguida, a professora de Lucas propôs aos alunos que preenchessem o seguinte quadro com auxílio de uma calculadora. Vamos ajudá-los? Vocês podem utilizar a calculadora ou a calculadora do celular, o que for mais fácil para vocês. Então, aqui nós temos a tabela, nós temos forma fracionária e número que aparece no visor da calculadora, no caso. Então, vocês vão fazer 1 dividido por 2, 1 dividido por 4, 2 dividido por 4, 3 dividido por 12. Então, olha só, o Lucas respondeu que a parte pintada de verde é 1/2, ou seja, meio, metade. Então, olha aqui o retângulo. Ele foi dividido ao meio, metade, certo? Então, de um lado, a parte verde é 1/2, metade, meio. Então, a parte laranja também vai ser metade. No círculo, a parte pintada de verde é 1/4 da figura toda, ou seja, nós temos 4 pedaços, a figura foi dividida em 4 pedaços. E nós temos um pedaço pintado de verde, então é 1/4, que é o total. Então, olha aqui do lado direito. O número que está em cima é o numerador, a parte que foi pintada. Esta linha simboliza o quê? A divisão. E o número de baixo é o denominador. Ele determina o total de partes que a figura foi dividida, tá certo? Então, olha só, o Lucas justificou que no caso do retângulo, ele dividiu 1 por 2 e no caso do círculo, ele dividiu 1 por 4. Você sabe dizer quanto representa as partes pintadas de amarelo? Só que, como nós vimos, nós riscamos o amarelo porque está em laranja. Então, no retângulo, o verde é 1/2, metade, né, o meio. Então, a parte laranja também vai ser metade, meio, 1/2, porque o retângulo foi dividido ao meio, tá certo? Então, 1/2. E o círculo? O círculo, nós vimos que o denominador é 4, porque ele foi dividido em 4 partes. E agora, em laranja, nós temos 3 partes. Então, vai ser 3/4.
Letra B. Como Lucas deveria representar 1/3 de uma figura qualquer, registre no espaço abaixo. Então, aqui nós temos 1/3, 1/3. Como que nós podemos representar isso? Com figuras. Nós podemos fazer um círculo e dividi-lo em 3 partes iguais e pintar apenas uma parte. Por quê? Porque o numerador é 1 e o denominador é 3. Então, são 3 partes e uma parte pintada. Ou nós podemos também fazer um retângulo, dividi-lo em 3 partes iguais e colorir uma parte. Letra C. Em seguida, a professora de Lucas propôs aos alunos que preenchessem o seguinte quadro com auxílio de uma calculadora. Vamos ajudá-lo? Então, aqui estão as operações que nós vamos representar de forma fracionária e o número que aparecer no visor da calculadora. Então, 1 dividido por 2, na forma fracionária fica 1/2, meio. Lembrando que esta linha significa divisão. Agora, se nós colocarmos na calculadora 1 dividido por 2, 0,5. Lá na calculadora vai aparecer um pontinho, dependendo da calculadora. E aquele pontinho pode ser representado por uma vírgula. 1 dividido por 4, em forma fracionária, 1/4. Lá na calculadora, 0,25. 2 dividido por 4, 2/4. Na calculadora, 0,5. 3 dividido por 12 vai ficar 3/12. Na calculadora, 0,25. Por que 3/12? Porque após o número 10, nós acrescentamos a palavra avos quando nós formos fazer a leitura, tá certo? E se vocês observarem, olha que curiosidade. Meio, 1/2, é equivalente a 2/4. E 1/4 é equivalente a 3/12. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos.